Eu sou o professor Marcelo e no encontro de hoje nós vamos conhecer o famoso Teorema de Tales. Vamos ver como que ele surgiu e qual é a sua relação com os segmentos proporcionais. Também vamos resolver alguns exercícios sobre o tema. Nós vamos iniciar a aula aqui no software de geometria dinâmica chamado GeoGebra, que é um software que é uma lousa em branco, onde a gente pode fazer várias construções geométricas. Então o que nós vamos ver hoje é um feixe de retas paralelas cortada por transversais. Vamos ver o que são primeiro um feixe de retas paralelas. Então aqui eu vou fazer as construções dessas retas paralelas. Ó. Uma reta paralela aqui, já construí mais uma. É como se fossem as linhas do nosso caderno. Eu vou construir mais ou menos umas 6 retas paralelas aqui. 4, 5, 6. Então, o conceito das retas paralelas é que elas são retas que não se cruzam. Então, elas nunca têm um ponto em comum, como as linhas do nosso caderno, certo? Aqui elas estão igualmente espaçadas. Eu aproveitei a malha do programa, que ela já vem uma malha quadriculada, então ela já tem a mesma distância de uma linha para outra. Então eu estou garantindo que essas retas paralelas estão à mesma distância uma da outra. E agora eu vou construir duas retas transversais. Então aqui uma reta, uma segunda reta transversal. O que a gente chama de reta transversal são retas exatamente que cortam essas paralelas. Então elas recebem o nome de transversais, elas estão cortando todas as retas paralelas. Com isso, eu vou ter algumas intersecções aqui. Intersecções é o encontro das retas. Ó. Esses pontos que estão surgindo, A, B, C, D, E, F, são as intersecções, os cruzamentos desta reta da esquerda com as retas paralelas. E também temos as intersecções do lado direito, que eu chamei de A', B', C', D', E' e F'. Ao fazer essas retas transversais, eu posso medir a distância que elas ficam um ponto do outro. Então aqui, ó, do A até o B, qual será a distância que está dando? Então a gente vai construir aqui no programa essa distância. Então tá lá, AB tem 1,13. Vamos construir o BC, está dando 1,13 também. CD, 1,13. Aí DF, DE, 1,13. EF, 1,13. E lá do outro lado, do lado direito, o que será que acontece? Então vamos ver. A linha B', 1,03. B', a C', 1,03. C', a D', 1,03. E isso vai se manter em todos os segmentos aqui. Mesmo que eu movimente essas retas, que é o que eu vou fazer agora, repara que o valor até vai mudar. O que não muda aqui é que a distância do A até B, do B até o C, do C até o D e do D até o E, assim como do E até o F, continuam iguais. 1,19, 1,19, 1,19. Posso mexer para cá também, ó. O valor muda. O que não muda é que eles continuam iguais. E do lado direito também. Se eu fizer movimentações na reta, eu consigo outros valores, porém a distância entre eles é sempre a mesma. Então esse é o primeiro passo para a gente chegar no Teorema de Tales, que é a gente entender que se as retas paralelas estão a uma mesma distância uma da outra, as transversais que a gente corta entre elas também vão ter essa mesma distância. Bom, feita essa introdução pelo GeoGebra, onde a gente descobriu uma importante propriedade, agora nós vamos estudar o Teorema de Tales, que ele tem a ver com retas paralelas cortadas por transversais. Nós vamos ver como funciona direitinho. No último encontro nós falamos de segmentos proporcionais. Quem não assistiu, pode ir lá dar uma olhadinha. Nós mostramos que segmentos proporcionais são aqueles que, quando divididos, deixam o mesmo resultado. E isso tem a ver com a proposta do Teorema de Tales. Então o que diz pra gente o Teorema de Tales? Se eu tenho um feixe de retas paralelas, essa reta A, B e C,
eu estou dizendo aqui que elas são paralelas porque tem esse símbolo aqui do paralelismo. A é paralela a B, que é paralela a C. Tá? Elas não estão igualmente espaçadas como estavam no GeoGebra, porque esse pedaço de A até B, visivelmente ele é menor do que de B até C. Tá? Mas a proposta do Teorema de Tales é essa mesmo. Elas não precisam ter a mesma distância uma da outra. E aí nós queremos mostrar que se eu pegar a medida de AB, dividir pela medida do BC, isso tem que dar o mesmo valor que o A'B' dividido pelo B'C'. Tá? Nós não temos mais aquela situação do GeoGebra de números iguais, senão isso aqui daria 1 de um lado e daria 1 do outro. Agora nós temos valores diferentes, mas nós temos que chegar nessa proporcionalidade. Então, o que eu vou fazer em primeiro lugar? Eu vou dar uma arrumada no meu desenho, de forma que eu crie mais retas e elas fiquem igual à linha do nosso caderno, igualmente espaçadas, como a gente viu no GeoGebra. Então vamos pegar aqui a nossa régua e eu vou criar segmentos auxiliares. Então eu vou fazer de outra cor e vou fazer tracejado. Então aqui, ó, eu vou procurar dividir daqui para baixo tudo na mesma distância, para que a gente fique com a situação que a gente já estudou. Então aqui, vou criar mais uma linha auxiliar. Todas essas linhas, inclusive essas que eu estou criando, elas são paralelas. Então, a reta A é paralelo a essa primeira linha auxiliar que eu fiz, que é paralela à reta B, que é paralela a essa linha. Então eu estou mantendo o paralelismo. Aqui ainda vou fazer mais uma linha auxiliar. E agora, o que acontece? Agora nós vamos ficar com a mesma situação que a gente ficou no GeoGebra. Ou seja, eu tenho linhas espaçadas igualmente, contando com as vermelhinhas. Tá? Então, com isso, a gente já sabe, porque a gente já comprovou lá pelo GeoGebra, que se aqui, por exemplo, medir U, eu não vou pegar a régua e medir, porque a gente já viu que isso dá certo, né? Então, não interessa exatamente o valor que tem ali. Mas se aqui for U, do A até esse vermelhinho, do vermelhinho até o B, também vai ser U. Né? A gente viu, a gente até arrastou a reta, os valores mudavam, mas eles continuavam iguais. Então aqui também vai ser U, aqui também vai ser U, e aqui também vai ser U. Tá? Então todos eles têm a mesma medida. Do outro lado, não necessariamente dava a mesma medida do lado de cá. O que eu sei de verdade é que se aqui medir V, aqui mede V, aqui mede V, aqui mede V e aqui mede V. Ok? Então por isso que a gente fez aquela introdução com o GeoGebra, para a gente formalizar aqui o Teorema de Tales de uma maneira que a gente já comprovou que é correta. Então todos os lados de cá estão medindo U, todos do lado de lá estão medindo V. Agora, eu quero saber quanto que dá o segmento AB dividido pelo BC. Quanto será que dá isso? Vamos lá, vamos fazer o AB dividido pelo segmento BC. O que eu sei é que de A até B aparece 2 Uzinhos. Então, quanto mede de A até B? 2U. E de B até C, quanto mede? 1, 2, 3. Mede 3 Uzinhos. Então, aqui mede 3 U's. Acontece que esse U, independente do valor que ele tenha, ele é o mesmo em cima e é o mesmo embaixo. Então ele pode ser simplificado, ele pode ser cortado. De forma que a minha divisão de AB por BC vai ser igual a 2/3. Ok? Mesmo não sabendo quanto mede o U, eu dividi em partes iguais. Acontece que ele sumiu. Por quê? São segmentos proporcionais. A gente já viu na aula anterior. As unidades de medida somem, porque a gente pode cortar de cima com a de baixo. E aí só sobrou um número, que é a proporção de AB por BC. Vamos fazer lá do outro lado também. A linha B',
dividido por B', C'. O que eu sei em relação a essas medidas? Eu sei que de A' até B' mede 2 vezes. Então eu vou colocar aqui, ó, 2 vezes. Eu dividi em partes iguais para isso, para a coisa se encaixar no teorema de Tales. Do B' até o C', eu tenho 1, 2, 3 vezes. 3 vezes. E aqui aconteceu a mesma coisa que no anterior. Eu fiquei com V em cima, V embaixo. Ele pode ser simplificado e eu vou ficar com a proporção 2/3, que era o que a gente queria mostrar. Esse é o teorema de Tales. Tá? Se você tiver retas paralelas cortadas por transversais, os segmentos do lado esquerdo ficam proporcionais aos segmentos do lado direito. Então veja que AB dividido por BC deu 2/3, a linha B' dividido por B', C' também deu os mesmos 2/3. Agora vamos ver alguns exercícios para a gente saber na prática como é que a gente faz uso do teorema de Tales. Então, quando que a gente vai pensar em teorema de Tales? Quando você vê que o exercício tem retas paralelas cortadas por transversais, como esse aqui. Eu tenho aqui a reta A, a reta B, a reta C e a indicação de que elas são paralelas. Tenho também duas retas transversais, que a gente pode nomeá-las, né, como P e Q. Retas são nomeadas com letras minúsculas e pontos são nomeados com letras maiúsculas. Quando a gente fez a introdução, repara que aqui a gente chamou de A, aqui de B, aqui de C, a linha, B' e C'. Tá? Então, não necessariamente essas letras vão ter que aparecer nos exercícios. Né? Para a gente fazer a demonstração do teorema, a gente usa, porque fica mais prático. Mas às vezes o exercício já vem enxutinho, só com as medidas, tá? E o x, que é a medida que ele quer descobrir. Então olha só, de A até B, ele me diz que mede 3. De B até C, ele me diz que mede 4. De A' até B', mede x, a gente não sabe quanto que é, vamos descobrir. E de B' a C', ele mede 8. Então se a gente for fazer ao pé da letra, conforme eu mostrei para vocês, o teorema de Tales seria AB dividido por BC, que tem que dar o mesmo valor de A', B' dividido por B', C'. Aí a gente substitui os valores que a gente tem no problema. Quem é o AB? É a medida de A até B, que é 3. Então no lugar do AB já estou colocando 3. No lugar do BC, vou colocar a medida dele, que é 4. Que é igual a B', que é o x, dividido por 8. E como é que a gente faz para descobrir o valor do x? Nós temos uma fração do lado e uma fração do outro. Então o jeito mais simples é você fazer a multiplicação cruzada. Essa multiplicação cruzada, ela é uma igualdade também. Quando você tem segmentos proporcionais, se você multiplicar este de cima com aquele de baixo, vai dar o mesmo valor que este aqui de baixo com aquele lá de cima. Por isso que vai dar certo, a gente vai chegar numa equaçãozinha simples e descobrir o valor de x. 4 vezes o x tem que dar o mesmo valor do que 3 vezes o 8. E aí, 3 vezes 8 vai dar 24. Então, 4x é igual a 24. E o 4 passa dividindo. X vai ficar igual a 24 dividido por 4. Ou seja, o nosso x vai valer 6. E aqui já é o valor final, já é a resposta do exercício que a gente queria. Tudo bem? Agora eu quero comentar alguns detalhes. Eu vou usar o mesmo exercício para comentar algumas coisas. Eu não preciso seguir essa fórmula à risca, tá? Porque essa figura do teorema de Tales, ela é toda proporcional. Então veja o que a gente fez. A gente fez 3 sobre 4 igual a x sobre 8. Só que se eu pegar outras combinações, o resultado vai dar o mesmo. Mas a gente toma um certo cuidado. Quais seriam essas outras combinações? Eu poderia fazer 4 sobre 3
igual a 8 sobre x. O que eu fiz? Eu inverti. Eu peguei de baixo para cima, de baixo para cima. Eu só não posso misturar as coisas. Se eu fizer 3 sobre 4, o de cima dividido pelo de baixo, eu tenho que fazer o x sobre 8. Eu tenho que continuar o de cima pelo de baixo. Se eu quiser ir de baixo para cima, eu tenho que manter do outro lado lá. 4 sobre 3 igual a 8 sobre x. E tem mais. Eu costumo falar que o Teorema de Tales é democrático, porque ele aceita muitas combinações. Eu posso ir de esquerda para direita. 3 sobre x igual a 4 sobre 8. Desde que eu mantenha sempre da esquerda para a direita, isso dá certo. E da direita para a esquerda também? Também. X sobre 3 igual a 8 sobre 4. Sempre que você mantém essa ordem, o resultado final vai dar o mesmo. Eu vou escolher uma qualquer e a gente vai confirmar que o resultado é igual. Então vamos da direita para a esquerda. O que significa da direita para a esquerda? Eu vou fazer o x sobre o 3, tá? Mantendo também a mesma posição deles, igual a 8, que está na direita, então ele vai em cima, sobre 4. Repara que já ficou bem diferente do primeiro que a gente resolveu. Mas depois da multiplicação cruzada, tudo fica igual. Qualquer que seja a maneira que você montou, depois da multiplicação cruzada, tudo fica igual. Então vamos ver, 4 vezes x, 4x igual a 3 vezes 8, ou 8 vezes 3, tanto faz. E aí já está igual o anterior que a gente resolveu. Olha só, o 4x é igual a 24, passo o 4 para lá dividindo, então nosso x vai ser igual a 6. Tá? Então olha só que maravilha que é resolver o Teorema de Tales. Nesse segundo exemplo, nós temos algumas modificações, como por exemplo, as retas paralelas estão em pé aqui, e as transversais é que estão deitadas, né? A P e a Q. Isso não tem problema nenhum. Como eu já disse para vocês, o Teorema de Tales é totalmente democrático. Então não importa se as retas paralelas estão na horizontal ou na vertical. O que importa é que a gente identifique que tem essas retas paralelas cortadas por transversais e saiba que isso nos remete ao Teorema de Tales. Então vamos fazer a montagem. A outra diferença aqui é que estão aparecendo algumas expressões algébricas. Tá? Isso não costuma ser um problema muito grande se você tem habilidade com a distributiva. Tá? Não podemos esquecer nunca dessa distributiva. Nós vamos montar, a gente vai escolher da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, ou de cima para baixo, tanto faz. Vou escolher aqui de cima para baixo. Então eu vou colocar aqui, 12 dividido pelo que está embaixo dele, 2x menos 2, é igual a 21 dividido por 3x mais 1. A princípio pode parecer complicado que apareçam expressões algébricas aqui no Teorema de Tales, mas a maneira de resolver é idêntica, tá? A gente vai fazer a multiplicação cruzada e só vamos tomar cuidado, porque aqui vai ter a distributiva da multiplicação. Então, veja só. 2x menos 2 vai multiplicar com 21. Então, o 21 vai ficar fora. E a expressão eu vou colocar dentro dos parênteses. 2x menos 2. Isso tem que ser igual ao 12, que vai multiplicar também com a expressão 3x mais 1. 12, abre parênteses, 3x mais 1. Então, a expressão sempre dentro dos parênteses. E aí a gente faz as setinhas, que elas nos ajudam a orientar as multiplicações que a gente tem que fazer. A gente não pode esquecer de ninguém lá dentro. Então a setinha serve só para você ter uma referência. Vou multiplicar o 21 por qual deles? Pelos dois. Então vamos lá. 21 vezes 2x, vou fazer 21 vezes 2, vai dar 42, e como tem o x acompanha aqui. 21 vezes menos 2, 21 é positivo e o 2 é negativo, mais com menos dá menos. 21 vezes 2 dá 42. Igual, lá do outro lado a gente faz a mesma coisa. 12 vezes 3
vai dar 36x, porque ali tem o x. 12 vezes 1 vai dar 12 positivo, então vai ficar mais 12. Equação do primeiro grau, tá? Coisa lá do 7º ano. A gente vai trazer quem tem x para um lado, quem não tem x a gente joga para o outro. Então aqui, ó, esse 42x, eu vou trazer o 36x para o lado dele. Ele troca de operação nessa passagem por cima do sinal de igual. Então eu vou ficar com 42x menos aquele 36x, que vai ser igual ao 12 que ficou do lado de lá, e esse menos 42 também vai trocar sua operação ao passar para lá. Então vai ficar 12 mais 42. Do lado de cá, nós vamos fazer essa operação, 42x menos 36x. Isso vai dar 6x. Do lado direito, nós vamos somar 12 mais 42, vai dar 54. E aí, o 6 está multiplicando com o x tem que ficar sozinho para a gente saber o valor dele. Então ele vai passar para lá com a sua operação inversa, vai passar dividindo. X igual a 54 dividido por 6. Então o nosso valor de x aqui vai ser 9. Tudo bem? Então aqui o x assume o valor de 9. Substituindo 9 no lugar do x, a gente tem quanto mede cada um desses pedacinhos aqui. Uma situação que acontece bastante também é o caso de nós termos mais retas paralelas e com isso aparecerem duas incógnitas, ou seja, dois valores a serem descobertos. Então é o que está acontecendo aqui. Eu tenho a reta A, B, C e D e eu tenho as medidas 4 e 2, 10 e x, 12 e y. Então como é que eu procedo nesse tipo de caso? Você vai fazer uma coisa de cada vez. Primeiro você encontra uma incógnita, depois você encontra a segunda. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser descobrir quem é o x, eu vou usar o 4 e o 2, o 10 e o x. Vou fingir que essa parte de baixo nem existe. E aí, vamos montar conforme a gente aprendeu. Então, por exemplo, 4 sobre 10, ó, do lado esquerdo eu peguei o de cima dividido pelo de baixo, do lado direito 2 sobre x, que é 2 sobre x. Eu costumei a fazer esse padrão, sempre de cima para baixo, porque aí eu não me perco quando eu estou fazendo esses exercícios. Então você também, se você quiser adotar um padrão para você, né, para você não misturar, não fazer de repente 4 sobre x, 2 sobre 10, porque dá errado. Né? Eu tenho que manter um padrão. Os dois da esquerda de cima para baixo, ou da esquerda para a direita, não posso me perder nessa montagem. Se montou certinho, o resto é tudo igual. Eu vou ter que fazer a multiplicação cruzada. Aí, o que nós vamos ter? 4 vezes o x igual a 2 vezes o 10. Aqui do lado direito, 4x igual a 20. O 4 vai passar para lá, dividindo. X igual a 20 dividido por 4. Então aqui a gente encontrou que o x é igual a 5. Agora, eu já sei qual é o valor do x. Só falta o y. Agora eu tenho escolha. Tá? Se eu quiser usar o 10 com o x que vale 5 e o 12 com o y, vai dar certo. Assim como eu posso usar o 4 e o 2. Tá? Eu vou usar o 4 e o 2 só pelo motivo deles serem menores. Mas poderia usar o 10 e o 5 também. Então eu vou fazer assim, ó, de cima pelo de baixo de novo. Ó, 4, só que agora eu vou para o 12. Então 4 sobre 12 igual a 2 sobre y. Multiplicação cruzada. Sempre que a gente for resolver problemas de regra de 3, essa é a saída mais rápida. Então 4 vezes o y é igual a 12 vezes 2. Calcula aquela multiplicação do lado direito. 4y igual a 24. Vamos passar o 4 dividindo. O nosso y vai ficar igual a 6. E aí, rapidinho, descobrimos um de cada vez. Eu vou aproveitar esse exercício para contar um segredinho legal para vocês. Sempre que acontecer isso, vocês podem usar que vai dar certo. Olha só. Faz a seguinte observação aqui, ó. Do 4 para o 2, o
que aconteceu? Aconteceu uma divisão por 2, porque o 2 é metade do 4. Se vocês observarem isso, pode usar nos outros, ó. 10 dividido por 2, 5. 12 dividido por 2, 6. E a gente evita fazer todas essas contas aqui. Mas cuidado, só quando vocês observarem que tem alguma relação fácil. Se vocês observarem o primeiro exercício que a gente fez, tinha essa relação. Se você quiser voltar lá e dar uma olhadinha como dá certo, volta um pouquinho o vídeo e aí vocês veem que existe essa relação também no Teorema de Tales, o teorema mais democrático de todos. Um exemplo que acontece bastante aí nos livros didáticos é a gente ter esse seguinte Teorema de Tales aqui. Então estamos aí, ABC, retas paralelas. Eu conheço esse pedacinho aqui que mede 6, esse outro pedaço mede 8, esse pedaço aqui é o x que eu quero descobrir, e eu tenho a informação de que lá de cima até aqui embaixo mede 7. Tá? Tem duas maneiras de resolver esse problema. Eu vou passar para vocês aquela que eu acho a mais fácil. Já que eu conheço daqui até aqui que mede 7, eu também conheço daqui de cima até aqui embaixo. Vocês concordam? Porque esse aqui é 6 e aqui é 8, eu vou somar esses dois e isso aqui vai dar 14. E aí eu vou poder montar o meu exercício do 7, que é de cima até aqui embaixo na esquerda, com o 14, que é de cima até aqui embaixo na direita. Então vai ficar, ó, tudo aqui 7 sobre 14, igual a, agora o que me interessa? O x. Então, x da esquerda sobre o 6 da direita. E aí, agora é tudo igual a gente aprendeu. Multiplicação cruzada, nós vamos ficar com 14 vezes x, 14x, igual a 7 vezes 6. Aqui vai ficar 14x, igual a 7 vezes 6, 42. Vamos passar o 14 dividindo, 42 dividido por 14, e esse x aqui vai dar 3. Chegamos ao resultado. Ou vocês poderiam ter observado que 14 é o dobro de 7. Então 6 vai ser o dobro de x, o dobro de 3. E aí chegaríamos bem facilmente nessa resposta. Deixei por último aquele tipo de exercício que pode dar uma complicadinha na nossa cabeça na hora de resolver. Não tem complicação nenhuma, mas algumas vezes o Teorema de Tales vai aparecer dessa forma, onde as retas se cruzam também. As retas transversais, elas se cruzam no meio do feixe de retas paralelas. Quando isso acontecer, vocês vão pensar da seguinte forma: eu tenho que acompanhar, por exemplo, a minha reta P. Tá? Eu vou fazer o de cima dividido pelo de baixo, mas em relação à reta P primeiro. Então, em relação à reta P, eu tenho 8 sobre x mais 1. Então, eu estou pegando da esquerda e da direita, mas é só nesse caso, porque as retas estão se cruzando. Então, eu foquei na letra P, peguei o de cima dividido pelo de baixo. Agora, eu faço o meu foco na reta Q. Então, coloco aqui sinal de igual e vou fazer o de cima dividido pelo de baixo, que é 12 dividido por 2x menos 6. Então, fazendo isso, vocês não vão errar esse tipo de exercício. Uma outra maneira seria a gente fazer um esboço desse mesmo desenho, reta A, reta B, reta C, e separar essas retas. Então, essa reta Q eu colocaria assim, e essa reta P eu colocaria assim. E depois eu só transferi os valores. Então, da reta Q, aqui é 12, aqui é 2x menos 6. Da reta P, aqui é 8 e aqui é x mais 1. E aí, se fizer desse jeito, também vai dar certo, tá? Ah, professor, lá está invertido, ó. 12 sobre 2x menos 6 está para lá
e 8 sobre x mais 1 está para cá, mas isso não importa, como eu já disse lá no começo. Depois da multiplicação cruzada, fica tudo igual. Então vamos fazer a multiplicação cruzada, e isso aqui vai ficar da seguinte forma. O 8 vai multiplicar por uma expressão. Então o 8 fica fora, coloca a expressão dentro dos parênteses, que vai ser igual ao 12, que vai multiplicar também por uma expressão, que é x mais 1. Então vou ter duas distributivas aqui. Vou colocar as setinhas só para me ajudar. Aqui vai ficar 8 vezes 2x, 16x. 8 vezes o menos 6, mais com menos vai ficar menos. 8 vezes 6, 48. Lá do outro lado eu vou ter 12 vezes x, 12x. 12 vezes 1, 12 positivo. Então vai ser mais 12. Agora, quem tem x eu trago para um lado, quem não tem x eu ponho para o outro. Então vou deixar esse 16x aqui, mas vou trazer aquele 12. Ele vai vir com a operação trocada, menos 12x. Que é igual ao 12 que ficou lá. E esse menos 48, ele vai inverter sua operação. Então ele vai somar lá do outro lado. 16x menos 12x vai dar 4x. Que é igual a 12 mais 48, 60. Passa o 4 para lá dividindo, nós vamos ter 60 dividido por 4. Então o nosso x vai ficar 15. Resultado aqui do nosso exercício. O teorema de Tales é a porta de entrada para diversos teoremas da matemática, principalmente no campo da geometria. Então, faça bastante exercício para ficar craque nesse assunto, porque aí você não vai ter dificuldade nos próximos temas. Professor Marcelo deixa um grande abraço para vocês. Até o nosso próximo encontro.